O ano era 9 d.C. O Império Romano dominava o mundo conhecido, suas legiões marchavam vitoriosas por terras estrangeiras e seus líderes acreditavam que nada poderia detê-los. Com territórios que se estendiam da Britânia ao Egito, Roma impunha sua força com uma precisão brutal. Agora um novo desafio surgia: a conquista definitiva da Germânia. A missão estava nas mãos de Públio Quintílio Varo, governador da província e comandante de 3 legiões. Ele fora encarregado de estabelecer o domínio romano sobre as tribos bárbaras germânicas, trazendo ordem e civilização àquela terra selvagem. Para ele, a campanha não passava de uma formalidade. Os germânicos eram vistos como um povo primitivo, incapaz de oferecer resistência real. Ao seu lado estava Armínio, um oficial auxiliar de origem germânica que servira por anos no exército romano. Criado entre os costumes de Roma, ele conquistara a confiança dos generais, sendo visto como um aliado leal. No entanto, seu coração pertencia à sua terra natal, e dentro dele ardia um desejo secreto: libertar seu povo da dominação romana. Enquanto as legiões marchavam pela vastidão da Germânia, os soldados mantinham a disciplina, ignorando os sussurros dos ventos entre as árvores sombrias. Eles não sabiam que estavam sendo observados. Naquela floresta, Roma não era a força dominante. Ali, os deuses pertenciam aos bárbaros. No horizonte, as árvores se fechavam cada vez mais, como muralhas vivas. Os estandartes romanos balançavam ao vento, e as armaduras brilhavam sob o sol poente. O destino os aguardava na floresta de Teutoburgo, e o que estava prestes a acontecer marcaria para sempre a história do Império Romano. O som das sandálias batendo contra o solo ressoava pela trilha estreita. O exército romano avançava em formação longa e ordenada, seguindo o comando de Públio Varo. Os legionários mantinham seus escudos e gládios firmes, confiantes de que nenhum inimigo ousaria enfrentá-los diretamente. A floresta de Teutoburgo, no entanto, parecia diferente de qualquer outra terra que haviam cruzado. Árvores retorcidas se erguiam ao redor do caminho, bloqueando a luz do sol. O ar era pesado, úmido, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto distante dos corvos. Armínio cavalgava ao lado de Varo, apontando para a trilha que, segundo ele, encurtaria a jornada. O general romano confiava no oficial germânico sem hesitação. Afinal, Armínio era um aliado, um comandante treinado em Roma, alguém que conhecia bem a região. Mas os primeiros sinais de perigo começaram a surgir. Mensageiros trouxeram relatos de tribos germânicas reunindo forças mais ao norte. Batedores relataram movimentos estranhos entre as árvores. Alguns soldados murmuravam sobre flechas vistas desaparecendo no mato, mas Varo descartou os alertas. Bárbaros desorganizados nunca foram um problema para Roma. Enquanto isso, Armínio pediu permissão para se afastar com sua cavalaria auxiliar. Ele alegou que iria reunir aliados germânicos para reforçar as fileiras romanas. Varo acenou com a cabeça e permitiu sua partida. O traidor se afastou, desaparecendo entre as árvores. Atrás dele, 3 legiões marchavam cegamente em direção ao desconhecido. A cada passo, a floresta parecia mais densa e o caminho para a morte se tornava inevitável. A marcha prosseguia, mas algo parecia errado. A floresta estava silenciosa demais. O som natural de pássaros e insetos desaparecera, substituído por um silêncio denso e opressor. Os legionários sentiam o peso do ar ao seu redor, como se fossem observados por olhos invisíveis. Então veio o primeiro ataque. Um grito ecoou de algum ponto da coluna romana. Uma flecha saiu das sombras e cravou-se no pescoço de um legionário. Ele caiu sem emitir um som. Os soldados próximos olharam ao redor, alarmados, mas o agressor já havia desaparecido na mata. Antes que pudessem reagir, outro ataque aconteceu. Uma saraivada de lanças e flechas caiu sobre os romanos, matando vários deles instantaneamente. Gritos de dor começaram a se espalhar pela formação. Os soldados ergueram seus escudos, tentando se proteger, mas não havia um inimigo visível para combater. Varo cavalgou à frente, gritando ordens para manter a formação. Fiquem juntos, não se dispersem. Mas os guerreiros germânicos conheciam bem o terreno. Atacavam e desapareciam, como sombras entre as árvores. Os legionários tentaram avançar,
Mas o terreno traiçoeiro os impedia de formar as linhas de batalha tradicionais. A trilha estava se tornando mais estreita. O solo lamacento dificultava os movimentos, e os carros de suprimentos começaram a ficar presos. Enquanto isso, em algum ponto oculto da floresta, Armínio observava tudo com um sorriso satisfeito. A primeira fase da armadilha estava funcionando perfeitamente. A chuva começou a cair, tornando o chão ainda mais escorregadio. Os romanos seguiam em frente, mas o cerco estava se fechando. A floresta parecia se estreitar ao redor dos romanos. O caminho, antes largo o suficiente para a formação disciplinada das legiões, agora os forçava a marchar em uma longa e desorganizada fileira. As árvores altas impediam qualquer visão clara do horizonte, e cada sombra parecia esconder um inimigo à espreita. O pânico começava a se espalhar entre os soldados. Eles não estavam acostumados a esse tipo de combate. Suas estratégias dependiam de formações rígidas, terreno aberto e disciplina absoluta. Mas ali, na densa escuridão da floresta de Teutoburgo, toda a sua superioridade era inútil. Mais ataques. Dardos e lanças atravessavam o ar, atingindo os soldados indefesos. Gritos de dor ecoavam enquanto os romanos tentavam desesperadamente se reagrupar. Mas toda vez que eles tentavam organizar uma linha defensiva, os germânicos desapareciam. O próprio Públio Varo começava a sentir o peso da situação. O que antes parecia apenas ataques isolados, agora se mostrava como algo muito pior. Mensageiros trouxeram notícias alarmantes. Grupos germânicos estavam bloqueando a trilha mais à frente. Então veio a revelação mais devastadora. Batedores capturados revelaram que Armínio era o responsável pelos ataques. O homem em quem Varo mais confiava havia traído Roma. O general romano sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele percebeu tarde demais que estava preso em uma armadilha. A chuva engrossava. O solo se tornava um atoleiro de lama e sangue. E enquanto os soldados lutavam para avançar, os germânicos apenas esperavam o momento certo para desferir o golpe final. O cerco estava completo. Quando os primeiros clarões do amanhecer tentaram atravessar a copa das árvores, a floresta de Teutoburgo já era um túmulo. Os guerreiros germânicos ocultos entre os troncos retorcidos aguardavam o momento exato para desferir o golpe final. Varo, montado em seu cavalo, tentava desesperadamente reorganizar suas forças. "Resistam! Mantenham a formação!" gritava, mas suas palavras se perdiam no caos. Os legionários estavam aterrorizados. O que antes era um exército disciplinado, agora se dissolvia em desespero. Então, o inferno desabou sobre eles. Com um único comando de Armínio, os germânicos avançaram como uma tempestade. Eram milhares, homens com os rostos pintados, portando lanças, machados e espadas, irromperam da floresta, gritando como feras. Flechas e dardos continuavam a chover, ceifando vidas antes mesmo que os romanos pudessem reagir. A formação se rompeu. O barro sugava os pés dos soldados, tornando impossível qualquer movimentação organizada. Quando tentavam levantar seus escudos, lanças perfuravam suas barrigas. Quando erguiam espadas para atacar, germânicos surgiam por trás, cortando suas gargantas. Os estandartes romanos caíram um a um. O icônico símbolo do poder de Roma era pisoteado na lama. Legionários desesperados tentavam fugir, mas encontravam apenas árvores e mais inimigos. Gritos, o choque metálico de lâminas se chocando, corpos caindo. Os oficiais tentaram liderar um recuo, mas não havia para onde correr. Os germânicos conheciam cada centímetro daquela floresta. Cortavam as rotas de fuga, bloqueavam passagens, empurravam os romanos para becos sem saída naturais, onde eram abatidos sem piedade. O que antes era um exército agora não passava de um amontoado de cadáveres. No coração da batalha, Armínio observava satisfeito. Seu plano funcionara perfeitamente. Roma estava sendo humilhada. A chuva lavava o sangue dos mortos, mas nada poderia apagar aquela derrota. No centro do massacre, Públio Varo contemplava o cenário devastador ao seu redor. Suas legiões, as gloriosas forças do império mais poderoso do mundo, estavam exterminadas. Seus homens gritavam, caíam, eram dilacerados sem qualquer esperança de vitória. A verdade era inegável.
A Germânia não se ajoelharia perante Roma. Varus sabia o que aconteceria se fosse capturado. Ele não morreria em batalha. Seria levado como troféu, humilhado diante de seu povo, torturado como um símbolo da derrota romana. Seu nome seria lembrado como sinônimo de fracasso. Ele não permitiria isso. Sem hesitar, sacou sua espada. Respirou fundo e, em um último ato de desespero e honra, caiu sobre a lâmina, encerrando sua vida antes que os germânicos o encontrassem. Mas sua morte não mudaria o destino do exército. O massacre continuava. Os poucos sobreviventes tentavam fugir em todas as direções, apenas para serem caçados um por um. A floresta de Teutoburgo havia devorado Roma. Quando as notícias da tragédia chegaram a Roma, o império entrou em choque. O próprio imperador Augusto mal pôde acreditar. Quando soube do massacre, desesperou-se, batendo a cabeça contra as paredes de seu palácio e repetindo em agonia: Varo, devolva-me minhas legiões. 3 legiões foram completamente destruídas, seus números apagados dos registros militares. Nenhum reforço foi enviado, nenhuma vingança foi planejada. Roma nunca mais ousou tentar conquistar a Germânia. A floresta de Teutoburgo se tornou um símbolo de terror. O orgulho do império foi esmagado por guerreiros que lutavam não por riquezas, mas por liberdade. Quanto a Armínio, ele se tornou uma lenda entre os germânicos. Seu nome seria lembrado por séculos como o líder que humilhou Roma. Naquele dia, a história foi reescrita. A Batalha de Teutoburgo provou que até o maior império do mundo poderia cair diante da astúcia e da força de um povo determinado. E assim, entre as árvores silenciosas e as sombras eternas daquela floresta amaldiçoada, Roma encontrou sua ruína.